dia, boa tarde, boa noite. Vamos novamente para mais uma aula. Vamos continuar falando sobre redação, tá? Perdão até pelo intervalo aí de tempo sem postar aula, porque é complicado, sabe? Muita correria. Ainda mais que agora que tá tendo o SISU ProUni aí, né? Aquela ansiedadezinha antes da possível aprovação. Mas enfim, papo pra outra hora, né? Vamos falar agora sobre redação, né? E vamos tratar sobre introdução, né? Bom, de certo modo eu acho até interessante falar também que é válido ressaltar que eu já tô falando aqui sobre a microestrutura, não microestrutura, mas eu já tô falando sobre os elementos da redação, o que tem que ter na redação. Entretanto, eu ainda não comentei sobre alguns tópicos importantes, né, como as 5 competências e, além disso, a microestrutura, né, e os conectivos, que são coisas que você precisa saber para poder construir uma redação. Entretanto, eu acho que é interessante falar sobre a introdução, pelo menos para dar um norte sobre o que sobre o que é a redação, né, sobre como é que a redação é trabalhada, né. Aí depois a gente volta para 5 competências, microestrutura e os conectivos, tá? Conectivos merecem uma aula só para eles, porque são muitos conectivos, né? Pra falar a verdade, eu lembro só uma porcentagem, sabe? Da quantidade enorme que tem. Mas enfim, agora falando seriamente. Introdução, né? Vamos comentar primeiro sobre ela. Bom, a introdução da redação, né, em todo o texto, na verdade, a introdução ela é o começo do texto, ela é meio que o pontapé inicial, né? A ideia, geralmente, da introdução é que a pessoa que vai ler ela tem uma noção do que vem pela frente. Como se fosse... você dá o gostinho, sabe? Imagina uma amostra grátis, né? A pessoa experimenta aquela amostra, o produto ali pode ser bom, né? Interessante, não posso comprar a ideia, né? Geralmente, eu gosto de ver a introdução como um anúncio publicitário, sabe? Imagina assim, você tem um produto X sendo vendido, né? E a primeira coisa que a pessoa vê é a propaganda daquele anúncio, né? A propaganda daquele produto, né? Que é um anúncio publicitário. Enfim, aí quando ela vê esse anúncio, se a propaganda for da hora, né? Se por marketing ou por qualidade, né? Você convence a pessoa, ela vai lá e compra seu produto. E a mesma ideia é o texto, né? Se a pessoa vê assim, a introdução, né? Vê ali o início do seu texto, poxa, esse texto aqui pode ser da hora, vai ser interessante eu ler, né? Então ela já compra a ideia de que, poxa, vale a pena ler esse texto. Agora, se a introdução já é maçante, cara, já tá ruim, né? A pessoa vai olhar assim, nossa, sinceramente, não tá ruim, já começa a julgar, sabe, o seu texto. Antes de ele ter começado, nem começou direito, ela já tá julgando, entende? Agora, quando tem um insetozinho passando bem aqui debaixo de mim. Quando você traz um texto mais bonito, mais enxuto, né, uma introdução mais enxuta, o corretor ele já pode estar esperando, já parte do princípio que, aquele texto vai estar prometendo, sabe? Então, a ideia, né? A introdução, o primeiro contato que o leitor, né? Eu não vou falar nem o corretor, mas o leitor, né? A pessoa que está lendo, né? Sempre pense assim, se você está escrevendo um texto, é interessante você manter a sua marca? É interessante. Mas pense que tem uma pessoa lendo, que vai ter uma pessoa lendo. Então, essa é a ideia. Outra pessoa lendo o texto no meu lugar, será que ela acharia interessante essa introdução? Aí que entra a questão, né? Aí fica muito... Aí você tem que saber mesmo desenvolver o texto e analisar também, né? Saber analisar, porque não adianta nada você saber escrever a introdução e tudo mais, mas na hora você não sabe analisar se a sua introdução tá boa ou não, né? Você tem que ter esse julgamento, né? E como é que se aprende a ter um julgamento desse? 2 coisas. Escrevendo redação e lendo redações. Você lê a redação das outras pessoas. Se essa redação... A minha introdução tá semelhante com a redação com a introdução de outras redações, nota 1000, por exemplo, né? Falando do Enem, né? Então, se está semelhante, cara, então é um princípio, é uma tendência que tá bom, tá ficando bom, né? Mais ou menos isso. Bom, falando agora realmente sobre a introdução,
que uma introdução tem que apresentar, né, num texto do Enem? Imagine que no texto do Enem você vai comentar sobre um problema, né? Você vai falar sobre um problema. Na verdade, você vai dissertar em cima de um problema, né? Ou de algo que talvez não seja um problema, né? Mas que você vai ter que gerar um problema em cima disso, né? Imagine assim, que a gente tá falando... Já falei várias vezes desse tema, né? Mas a valorização das heranças indígenas, tá? Elas não estão sendo valorizadas. Então você já criou um problema sobre a valorização, né? Que elas não estão sendo valorizadas, né? Mas você também poderia buscar outros caminhos para falar sobre, né? Só que problemas é o mais ideal, né? Por assim dizer. O ideal de você falar na redação. Você sempre problematizar as coisas, buscar, ó, tá, isso aqui tá um problema por conta disso, disso e daquilo, né? Enfim. Mas vamos lá. O que a redação tem que apresentar, né? Na sua introdução tem que apresentar, né? Tem que ter essa contextualização do tema. E é como eu disse, né? Essa problematização é uma maneira de você contextualizar o tema. Não exatamente, tá? Não é apenas contextualizar dizendo, apontando o problema e tudo mais. Na realidade, a problematização ela está mais no seu ponto de vista do que na contextualização em si, mas a contextualização ela tem um papel muito importante no seu ponto de vista, né? De demonstrar o ponto de vista, né? O caminho que vai ser tomado na redação, né? Imagina assim, eu apontei que aquilo ali é um problema, tá? Não preciso dizer que aquilo é um problema, mas que existem problemas que impedem aquilo. A possibilidade, né? Ou aquilo não é Meu Deus do céu, tô gaguejando. Enfim, aquilo não é cumprido, né? Não é correto, não é aplicado na sociedade. Agora, efetivado na sociedade, né? Gaguejei aí, eu ouço, né? Mas enfim. Então, você pode apresentar uma contextualização. O que é uma contextualização, né? É você trazer alguma coisa de fora do texto, né? Alguma situação para você comprovar aquilo, né? Imagine aqui. Não exatamente comprovar, mas você trazer aquele viés que você quer apontar no texto, né? Imagine assim, eu pego um exemplo de um caso que está acontecendo na sociedade agora, né? Sei lá, tá tendo um racismo à solta aí, o Donald Trump tá eleito, enfim. Pega esse caso, jogo no meu texto e ali eu consigo extrair uma informação, né? Extrair alguma ideia desse acontecimento que liga com o meu tema, entende? Imagine assim, eu tenho um problema X, né? E um cara Y na sociedade, ele atualmente, na sociedade atual, ou não necessariamente na sociedade atual, pode ser no passado também, mas enfim, você tem que contextualizar, você tem que dar um contexto para a pessoa entender da onde que vem aquele tema. Imagine que o corretor ele não sabe qual é o tema da redação, enfim. Então você tem um problema X, né? E você tem uma situação Y. E nessa situação Y, o problema X é recorrente. Essa que é a ideia. Você aponta essa situação Y em que o problema X é recorrente, né? Imagine aquela situação em que o seu problema ele está acontecendo. E isso que é contextualizar, né? É você apontar na sociedade onde é que esse teu problema está acontecendo. É você trazer para o seu texto e mostrar, olha, isso aqui está acontecendo, entende? É você dar um contexto, né? Uma ideia por trás daquele teu problema, né? É lógico, quando você vai tratar da contextualização, né? Você vai ter que falar sobre o tema, né? Você vai ter que ter o tema na sua contextualização, claramente. Você está contextualizando, então tem que ter o tema na sua contextualização e algo a mais, né? E você vai ter que trazer um contexto para esse tema, né? Tem que trazer um contexto. E que contexto é esse? O contexto é a sociedade, né? Como é que esse problema está aplicado na sociedade? Enfim, você tem várias maneiras de você fazer isso, tá? É até interessante, ó. Eu listei aqui algumas maneiras. Você pode mostrar exemplos, tá? Você pega ali, por exemplo, 97% da... Não, 97 é muito, né? Mas, sei lá, 65% da população brasileira é negra. Tô supondo, nem sei se o dado é assim mesmo. Mas, enfim, sei lá, 65% da população brasileira é negra, mas a concentração de renda é branca, enfim. Concentração de renda está em mãos brancas,
É uma maneira de você falar sobre racismo estrutural, por exemplo, tá? Você está contextualizando, você está montando, ó, apontando onde na sociedade esse problema está encaixando, entende? Você está mostrando as situações em que esse problema aparece, né? Para dar um contexto assim na cabeça da pessoa, ela não é um texto apenas que está falando, ou seja, não é um texto apenas que inicia falando sobre o problema, né? Sobre aquele problema X, mas sobre o todo, entende? Sobre como esse problema ele aparece na sociedade inteira, né? Como ele é recorrente, né? Então esse é o contexto por trás do problema, né? Essa que é a ideia. Você imagine sempre, você tem um problema e você quer o contexto que tem em torno desse problema. Se é violência contra a mulher, é só a mulher apanhar esse problema, né? Talvez não, né? Talvez seja uma camada social por trás muito maior. E a ideia da contextualização é isso, você trazer essa camada social por trás, sabe? Que tem por trás, tá? E o ponto de vista ele é muito importante para você construir essa contextualização. Eu acho até mais interessante você definir primeiro o seu ponto de vista, né? Pô, se aquilo ali é um problema, né? Definir que aquilo é um problema, né? E esse problema aparece naquele lugar e naquele outro lugar, enfim. Definir que aquilo é um problema, né? Definido o meu problema, né? Definido que tal coisa é um problema, aí sim eu penso, cara, o que tem ao redor desse problema, né? O que no contexto desse problema aparece, né? No contexto, imagina, no cotidiano desse contexto, o que aparece, né? Enfim, contextualização, ela tá sempre muito ligada com o seu ponto de vista, tá? Se você vai falar bem de algo, porque existe sim, você pode falar bem de algo, né? Ao invés de você trabalhar com uma redação em que você fale sobre um problema, você pode falar bem sobre alguma coisa, né? Aquilo ali na sociedade tá bom e tem que continuar daquele jeito. É possível também, e funciona muito bem, só que é claro, né? Não vou nem dizer que não é tão comum, porque não chega a ser incomum pessoas trabalharem desse jeito e montarem as suas redações dessa maneira. Fica muito ao seu critério, da maneira que você preferir escrever a redação e tudo mais, né? Falar bem sobre tópicos, às vezes tem tópicos que você prefere falar bem, outros que você prefere tacar o pau, mas enfim, a escolha é sua, depende do tema, depende da maneira como você gosta de escrever, claramente. Mas falar mal é muito mais fácil do que falar bem das coisas. Infelizmente as coisas são assim. Bom, mas como eu estava dizendo, né? Ponto de vista, geralmente o ponto de vista ele é negativo, tá? Por conta disso. E também argumentos, né? Pô, aquilo ali é um problema, tá? Você apontou seu ponto de vista, é um problema. Mas por que é um problema, né? Quais motivos que fazem ser um problema? Ou quais as causas desse problema, né? Ou até melhor, se você quiser, não melhor, né? Ou até, dependendo de você, da maneira que você pretende conduzir o seu texto, você pode apontar o problema, né, uma causa para aquele problema e as consequências dele, né? Possibilidade, né? Lembra, a gente tem aquela estrutura de da introdução e 2 parágrafos para o nosso desenvolvimento. E nesses 2 parágrafos de desenvolvimento a gente fala sobre os nossos argumentos, né? Já mais para frente, quando a gente trabalhar sobre desenvolvimento, eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, por quê? Por que tem que ter um argumento? Primeiro que a estrutura do texto é dissertativo argumentativo, né? E segundo que você tem que defender esse teu ponto de vista. Ponto de vista pode não parecer tão importante uma redação assim, quando a gente não tem muito conhecimento acerca da redação, mas o ponto de vista, cara, é o que diferencia você dos outros que estão escrevendo a redação. Se teu ponto de vista é profundo, né? Claro, quanto mais profundo o seu ponto de vista, mais difícil de tu defender, tá? Né? Quando eu tô falando assim, do ponto de vista ser um problema, tá? Só que não necessariamente ele pode ser aquele problema, meu Deus, o problema que tem que ser resolvido, ou aquele problema óbvio na sociedade, tá? Não vou dizer, a valorização da herança africana no Brasil é um problema. Não tô dizendo que a valorização em si é um problema. Eu tô falando que posso dizer que é um problema a desvalorização. Eu posso apontar disso, sabe? A ideia é que eu siga sempre naquele viés. Só que não necessariamente eu preciso seguir em linha reta. Naquela concepção, naquela ideia que o meu tema é apontado, né? Meu tema aponta uma linha reta, né? Imagine que o meu tema, ele segue essa linha reta aqui, né? Eu não preciso seguir exatamente o meu tema na linha. O que eu não posso é pegar o meu tema e sair pra lá, ó. Sair pra cá. Mas enfim, a maneira como eu vou fazer assim, ó, se eu quiser vir assim, mas eu continuar indo no meu tema, né, e que eu não saia para muito longe dele, né, não distancie muito do que o meu tema quer passar, né,
Eu posso dar as minhas voltas no meu texto, desde que eu mantenha o mesmo assunto que eu estou falando, né? Se eu estou trabalhando sobre racismo, então a ideia é que eu continue abordando sobre racismo, tá? Não, eu posso pegar situações do cotidiano que não necessariamente o racismo é tão aplicado, mas que tem que fazer sentido com o que eu estou tratando, né? Por isso. Bom, só que nesses nossos argumentos, quando eu aponto um problema, né? E eu defendo que aquilo é um problema, essa que é a ideia dos argumentos, tá? Você defender que aquela situação X é assim, né? Ou então, você, como eu digo, né? Você defende que aquela situação X é um problema, ou então você aponta que ela é verdade, que ela é boa, que ela faz sentido na sociedade, que ela tem que continuar do jeito que tá, ou tem que aprimorar, enfim. A ideia é sua, o ideal geralmente é apontar o problema, tá? Só que a ideia dos argumentos é ter dois para você defender aquilo ali, tá? E defendendo algo que é bom é mais complicado, tá? É bem mais complicado. A argumentação, ela é uma das partes mais difíceis da redação, não por ser complexo de fazer, sabe? Mas por ser difícil de você tirar ideias para pensar, sabe? Quando eu trato como problemas as coisas, né? Eu particularmente adoro problematizar os temas e tal, né? Até agora eu acho que eu nunca fiz uma redação defendendo realmente o ponto de vista apontado, o ponto de vista não, o tema apontado, tá? Nunca com um ponto de vista positivo, justamente porque é difícil se defender as coisas, sabe? Muito difícil. Então os argumentos eles estão assim, tá? São 2 argumentos na redação. 2 argumentos. Por que 2 argumentos? Pode ser só um, pode. Mas, né, é difícil, tá bom? Esses argumentos eles podem incorporar algumas formas, tá? Como causa e consequência, eu já apontei pra você, tá? Como causa e consequência. Entretanto, ele também pode apontar como apenas causas, tá? 2 causas pro problema, né? Ó, uma causa é uma consequência, ou seja, aquilo ali acontece por conta de um problema X, e aquele problema X ocasiona naquele negócio Y, tá? Enfim, fica muito ao seu critério, da maneira que você vai preferir adotar. Geralmente tem pessoas que têm mais intimidade com esse daqui, né, com esse primeiro tópico, ou pessoas que também tem pessoas que têm mais intimidade com esse segundo tópico. Eu recomendo você seguir apenas esses 2, porque esses 2 aqui são os mais fáceis, sabe? Se você se distancia muito do barco, é diferente na vida em que é legal ser inovador, né? Mas na redação do Enem, se você quer garantir uma pontuação boa, né, o ideal é você seguir o padrão, né? O padrão que eles querem. Porque se você fugir muito da caixinha, pode ser que sua redação seja uma maravilha. Não é impossível não. Acontece casos como esse, né, de pessoas que escrevem uma redação sana, né? Só que nem sempre dá certo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Por isso que eu acho muito interessante você seguir na argumentação, né, nos argumentos que você vai utilizar, né, na maneira como você vai defender o seu ponto de vista, né, você apontar apenas as causas, tá? Pro seu ponto de vista, né? Ou causa e consequência, né? Uma causa pro seu ponto de vista e a consequência dessa causa, né? Bom, mas retornando a falar sobre a contextualização, né? Eu falei que ela podia ser por uma exemplificação, né? Eu até acho estranho, né? Que eu pulei de uma coisa, saí dela, fui pra outra, voltei. Enfim, tá? Mas vamos retornar aqui sobre a contextualização. Vou até dar uma revisadinha, né? Eu falei no começo da aula isso aqui, meu Deus. Enfim, a contextualização, eu já falei sobre a exemplificação, né? E é interessante a exemplificação que você pega situações reais da sociedade, tá? Situações que são realmente aplicadas na sociedade e joga no seu texto, pô. Joga no seu texto e conecta essa situação, né? Imagine, como eu falei dos dados estatísticos, né? 65% da população ser negra, né?
conecta isso com o seu tema, né? Se é racismo, você conecta. 65% da população é negra, como é que pode existir racismo ainda se a maioria é negra? Não sei, tô supondo, tá? Não sei. Enfim, uma alusão histórica também. Imagine uma situação da história como a Revolução Industrial, né? Ou como a Revolução Francesa, né? São marcos importantes na história, né? O Iluminismo e tudo mais, né? Aí imagine que você tem um problema, esse problema ele combina interessante. Eu lembro até de democracia, quando a gente está falando de democracia, né? Um tema que pode ser recorrente, pode acontecer, né? Que aí você tem lá a Grécia Antiga, né? A Grécia onde surgiu os primórdios da democracia, por assim dizer. Uma situação antiga, mas que se aplica no meu texto. Olha, eu posso contextualizar o meu texto com coisas antigas do passado. Posso, tranquilamente, né? Só que é muito interessante que você também traga, né, essa visão, né? Além de você trazer a contextualização pelo passado, você puxa esse passado para o presente, né? Olha, se no passado já havia a democratização, por que hoje, né? Por que hoje é questionável, né, a democratização? Porque hoje existem pessoas que questionam a democratização. Não sei, né? Depende do tema, né? Depende do tema. Mas enfim, é interessante, né? Você essas ideias de contextualização, porque o que você tiver na sua mente você pode usar, sabe? Se você tiver tem uma história de um livro muito interessante, eu posso utilizar como contextualização, né? Se é referente ao passado, vira uma alusão histórica, né? Se é uma situação cotidiana, né? Imagine vidas secas, né? Que é uma coisa que, cara, é uma situação do cotidiano, né? Que acontece, né? Seca no Nordeste e tudo mais, né? E é um livro interessantíssimo, né? Você pode utilizar, né? Como um exemplo e tudo mais, né? Você pode colocar uma citação também. Imagine um cara que falou uma frase muito impactante, né? E você quer extrair o significado dessa frase, ela é totalmente aplicável no problema, né? Imagina, o Bauman, né? Filósofo Bauman, né? Acho que é polonês, enfim, ele disse que não são as crises que mudam o mundo, mas sim as nossas reações a elas, né? Então, imagine que você tem uma situação de crise e justamente você tem uma mobilização do povo, né? Acerca disso, o povo não se mobilizar de maneira correta, né? Enfim, aí depende claramente do tema, do tema, do seu ponto de vista e também dos argumentos que você tem em mente, né? Geralmente tem muita gente que trabalha já dois argumentos fixos, né? Eu já tô saindo de um assunto e indo pro outro, né? Peço perdão, mas enfim, espero que seja compreensível, né? Tem duas pessoas que já decoram dois argumentos fixos de cabeça. Por quê? Porque elas sabem trabalhar mais com esses argumentos, elas sabem apontar mais problemas com esses argumentos, né? Imagine assim, poxa, o governo ele não é bom, né? Não tá sendo legal, né? Tem gente que já sabe, olha, eu posso falar do governo naquela situação, naquela ali, dessa maneira aqui, daquela ali. Enfim, também é questão de intimidade, tá? Então depende muito, cara. Depende muito, porque a gente não pode que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa a respeito da citação, tá? Pra ela não se misturar com o seu argumento, né? Porque às vezes aqui a gente tá falando de contextualização, né? Só pra você trazer um inerte do texto, uma visão do texto, né? Mais pra frente que você vai se aprofundar nas causas, né? Então o ideal, né, da citação é que seja algo que tenha relação com o problema, mas que não seja diretamente aplicado na sua causa, né? No seu argumento, né? Essa questão de usar dois argumentos, eu comentei pelo fato de citação é o mais comum, sabe, de você usar no seu desenvolvimento. É uma das coisas mais comuns, né? Então, tomar muito cuidado com isso, porque a citação você pode usar no começo. Só que, no meio do texto também é muito comum você utilizar. Então, tomar sempre essa precaução, sabe? Por quê? Argumento é interessante que você não utilize citações no texto inteiro, sabe? Porque citação na introdução, citação no desenvolvimento, citação na conclusão é paia, sabe? Enfim, para não fugir muito do assunto, vamos partir pro próximo, tá? Comparação, tá? Você pega a situação, imagine que você tem uma situação
da sociedade, né, um problema que está acontecendo na sociedade, e você compara com uma situação ideal, né, ou com a situação de um livro, né, ou com a situação de um filme que você assistiu, um documentário, enfim, né, ou uma situação que seria esperada, né, ou uma situação que no papel é para acontecer e na realidade não acontece. Aí você compara a realidade com o que é previsto na lei, né? Poxa, é infinitas possibilidades. Você decide o que você quer. O céu é o limite, né? Então, comparação, como o nome já diz, é comparar. Você vai pegar o problema, né? O seu ponto de vista, compara, né? No caso, você pega o seu tema, junto com o seu ponto de vista, compara com o problema, contextualizou. Contextualizou. Ou com uma situação também, né? Aí fica muito entre exemplificação e comparação. Mas enfim. E conceito, né? Imagine que tem temas, né, que exigem um pouquinho mais de conhecimento acerca do assunto, né? Imagina assim, você vai falar sobre democracia, né? Você pode apontar o conceito de democracia. O que significa democracia na sua mais pura essência, né? E aí, a partir disso, você já conecta com o problema e com o tema, né? Com a temática, né? O que é cultura, né? E por que a sociedade está tendendo a se virar uma monocultura, né? Não falando de vegetação, mas falando de cultura mesmo, religião, história, enfim, né? Como a sociedade tentando globalizar, sabe? Tudo tendendo a uma coisa só, né? Por quê? Enfim, inúmeras maneiras de você desenvolver uma coisa, né? E, enfim. Bom, em geral é isso, tá? Não vou me estender muito, porque eu tenho mania de falar de um assunto e passar para outro, né? Me empolgar um pouco. Mas, enfim. Finalizado aqui. Essa foi a aula de hoje. E até a próxima.